sobre o Cristo. Não é verdade? Vocês já não são bebés espirituais. Vocês já têm anos de crentes. E hoje vamos continuar na mesma. Vou dar este mantimento sólido. Para quê? Para nós irmos para a frente, para nós passarmos as dificuldades, para nós aprendermos alguma coisa que nos faz firmes, fortes. Por causa da verdade da palavra de Deus. Para isso, eu quero pedir à Marisa para pôr aqui Colossenses 3, 9 a 11. Que é o texto para esta manhã. Colossenses 3, 9 a 11. Eu peço a vossa atenção. Diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes ou vos limpastes, deixaste o homem velho com as suas obras, com os seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, ou seja, não há gentio, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre. Agora o que é que diz aqui a seguir? Mas Cristo é que? Eu não ouvi bem. Mas Cristo é? Cristo é tudo na tua vida. Sabias? Aqui diz que Cristo é tudo. Você sabe o que quer dizer tudo? Não fica nada de fora. Tudo é coberto. Cristo é tudo em todos. Significa que Cristo é tudo em ti, na tua vida. Amém? Ora bem, primeiro nós já dissemos aqui várias vezes que Cristo é a plenitude de Deus. Como nos diz lá Colossenses 2:9, que nele está corporalmente toda a plenitude de Deus. Quer dizer que tudo que Deus é, desde o seu poder, a sua eterna glória, a sua misericórdia, desde a sua sabedoria, o seu amor, desde a sua glória, majestade, a sua graça, tudo está em Cristo. Tudo está em Cristo. Então, quer dizer que tudo o que Deus é, Cristo é também. Amém? Tudo o que Deus é, Cristo é também. Agora, a maravilha de tudo isto é o que nós lemos, aquilo que está escrito em João 1,16. Vejam bem. João 1,16 diz assim: pois alguns de nós recebemos da sua plenitude. Hã? Quantos? Todos nós. Quer dizer, desde aqui de frente até lá atrás, todos nós, ninguém está ignorado, ninguém está esquecido, todos nós recebemos da sua plenitude. E graça sobre graça. Quer dizer que aquilo que Cristo é, porque Deus é
é completo, total. Cristo é tudo completo e total. E agora diz que nós recebemos esta plenitude também. Graça por graça. Quer dizer, nós não aguentamos tudo de uma vez. É graça por graça. Uma coisa depois da outra. Estão a entender? Bênção depois de bênção. Uma coisa após outra. Então vejam mesmo que nós temos recebido esta plenitude. Então nós estamos como que a ser como os discípulos. Quando Jesus disse para eles aquilo que está lá em São João 16:12. São João 16:12 diz assim: ainda tenho muito para vos dizer. Jesus estava a falar com os discípulos. Ainda tenho muito para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. É demais para vocês. Vocês não vão entender, não vão compreender. Mas no versículo a seguir, ou aliás no versículo a seguir, diz assim: mas quando vier aquele Espírito Santo, Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Mas quando vier o Espírito Santo e Ele estiver em vós, Ele vai vos guiar em toda a verdade. Ele vai vos dizer tudo. Então nós temos que abrir o nosso coração e a nossa mente para a verdade que o Espírito Santo está em nós. Nós temos que estar abertos para aquilo que o Espírito Santo nos quer revelar, nos quer mostrar. Para quê? Para nós ficarmos da mesma maneira? Não! Mas para nós que crescermos. Conforme nos diz ali em Efésios 4:12 e 13. Diz assim: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Vejam bem, é por isso que nós queremos estar abertos para o Espírito Santo, porque Ele nos guia em toda a verdade, para nós crescermos. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida e à estatura completa ou da plenitude de Cristo. Deus quer que a gente aprenda e que chegue até aquele ponto, à plenitude de Cristo. Por isso é que nós temos que estar abertos. O apóstolo Paulo disse lá aos Hebreus, ele diz: vocês já deviam ser mestres devido ao tempo que vocês são crentes, mas ainda precisam de leite. Então quer dizer, ele diz, o leite dá-se aos pequeninos, mas o mantimento sólido é para aqueles que já estão crescidos na fé. Ok? Então, meus irmãos, o que é que Deus quer de cada um de nós? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de ti? Ele quer o mesmo que nós, como pais, queremos para os nossos filhos quando eles nascem e são pequeninos. É a mesma coisa. Irmãos, o que é que nós queremos para os nossos filhos quando eles são pequeninos? Nós queremos que eles cresçam em todas as áreas das suas vidas e que sejam saudáveis e atinjam uma maturidade e sejam bem-sucedidos na vida. Nós queremos isso para os nossos filhos, não é verdade? Mas é exatamente isso que Deus quer para nós. Porque Ele é um Pai maravilhoso. Vejam lá em Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida e à estatura completa de Cristo. E agora o outro versículo diz lá, que é o versículo 13. Aliás, 13, não, 15. Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo, em todas as áreas. Meus irmãos, nós não podemos só crescer na fé e o resto fica para trás. Não só podemos crescer no conhecimento, o resto fica para trás. Não, nós temos que crescer em tudo. Exatamente como nós, como pais, queremos ver os nossos filhos crescer em todas as áreas, para eles serem saudáveis, para serem uma bênção. Nós temos que crescer assim. Ora bem, nós como pais, para que os nossos filhos cresçam de uma maneira saudável, nós como pais, quando eles são pequeninos ainda, será que nós vamos dar a eles qualquer coisa para comer? Ou seja lá o que for, não interessa. É assim que nós fazemos? Não. Não. Nós como pais cuidadosos, nós somos regrados, nós somos responsáveis em dar aos nossos filhos aquilo que eles precisam e não aquilo que eles querem. Vocês já viram crianças rabugentas? Jogam a comida fora. Eles só querem comer aquilo que eles querem. Mas o Senhor quer que a gente coma tudo, para nós crescermos em todas as áreas da nossa vida. Ora bem, quando eu disse que Cristo é tudo em todos, eu queria chegar a este ponto. Por favor, ouçam bem. Cristo é tudo em todos. Jesus disse uma ocasião, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O homem não só se alimenta de pão, meus irmãos. Vocês sabem que é verdade, que há uns que só se alimentam disto e daquilo, pãozinho, biscoito, docinho e o resto, que a mulher que coma. Os filhos comem. Eu como o que eu quero. Meus irmãos, nós, a palavra do próprio Jesus diz, nem só de pão o homem viverá, mas de quê, meus irmãos? Toda a palavra! A palavra de Deus é completa, é grande. Não vá buscar só, eu só gosto de gratidão. Eu só gosto de fé. Eu só gosto de amor. Não! Você come tudo ou não come nada. Nós temos que ser alimentados de toda a palavra, até aquela palavra que vem para nos corrigir, até aquela palavra que nos vem exortar, até aquela palavra que vem apontar e dizer, tu fizeste errado, tens que mudar, arrepende-te. Nós temos que comer toda a palavra. Só assim é que nós vamos crescer em Deus. Então, meus irmãos, agora eu quero chegar a este ponto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você sabe que palavra de Deus é essa? Apocalipse 19, 11 a 13. Diz assim. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado nele, chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga com justiça, e os seus olhos são como chama de fogo. Nós já falamos a semana passada, quem é que tem os olhos como chama de fogo? Cristo. Cristo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de um vestido salpicado com sangue. E o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. O nome pelo qual Cristo se chama é o quê? A Palavra de Deus.
Agora nós lemos anteriormente que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Estamos a falar de quem? Estamos a falar de Cristo. O Cristo glorificado. E Ele próprio, vejam, Ele próprio disse isto em São João 6,57. Ele disse assim, está Ele a falar, diz assim, assim como o Pai que vive me enviou, eu também vivo pelo Pai. Assim, quem de mim, o que Ele diz ali? Quem de mim se alimenta, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então Cristo é essa palavra que nós temos que comer, temos que nos encher. Ele diz, quem se alimenta de mim, vai viver por mim. Então, meus irmãos, Cristo é a palavra que nós precisamos. Então, eu posso falar para você sobre a semente, eu posso falar para você sobre a verdade, sobre a vida, sobre o caminho. Posso fazer mensagens sobre isso. Mas se eu falar de Cristo, eu estou a falar de tudo isso. Ele é tudo em todos. Eu posso falar-vos de amor. Eu posso falar-vos de força, perdão, provisão, paz, alegria. Uma nova criatura. Mas se eu falar de Cristo, estou a falar de tudo isso. Amém? Porque Ele é tudo, em todos. E sabem, é este Cristo que está quase a vir buscar a sua igreja. E nós temos que o reconhecer. Para que a gente não diga, isto é igual aos outros. Então, meus irmãos, Cristo, na verdade, é tudo por nós. Como eu disse, Ele é tudo em todos. Talvez assim a gente possa entender um bocado o apóstolo Paulo. Quando ele falou lá em Efésios capítulo 3, versículo 17 a 20, diz assim, que Cristo, vejam bem, que é a palavra, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados, enraizados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se Cristo está em nós, como nós lemos ali, nós somos cheios da sua plenitude. E quando nós vivemos, é Cristo em nós. Por isso, é que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1:21, ele disse o seguinte, porque para mim, o viver, amém? Porque para mim, a minha vida, o meu viver diariamente, todos os dias, levantar-me e fazer a minha vida e depois dormir e deitar-me, para mim, o meu viver é quem? Cristo! E o morrer é ganho. Agora nós entendemos aquela linguagem do apóstolo Paulo, quando ele falou lá em Gálatas 2:20, nós podemos entender esta linguagem. Ele diz assim, olhem lá. Já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não mais eu.
Não mais esta carne, não mais eu. Mas quê? Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ele não diz que eu vivo na minha fé, vivo na fé dele, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso é que nós temos que ter este pensamento, este ensinamento de que Cristo é tudo em nós. E se nós vamos realizar bem, se nós somos filhos de Deus, verdadeiramente, então Cristo é também a nossa vida. Aleluia. Vamos ver Colossenses 3, 1-3. Diz ali o seguinte. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou desde que nascestes de novo, a mesma coisa. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A seguir. Porque estáis mortos para o mundo, para o pecado, para a vida. E a vossa vida está escondida com quem? Com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é? Quando Cristo, que é? Eu disse que Ele era tudo em todos. Se Ele é tudo na minha vida, Ele é a minha vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, meu irmão, minha irmã, a tua vida, como crente, como filho de Deus, é Cristo. Quando Cristo se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Eu estou aqui a falar e estou preparando a vossa vida, porque não tarda muito que o Cristo vai vir buscar a sua igreja. E nós temos que conhecer aquele que vem com todo o poder e com toda a glória. Ou a gente cai aos seus pés como morto, como aconteceu com João. É verdade? Muitos diziam assim, quem sou eu? Eu sou apenas um servo, sou apenas uma filha de Deus. Sim, meus irmãos, eu tenho que dizer que nem todos os crentes foram chamados para serem líderes. Não foram. Como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou ensinadores. Mas todos nós, vejam bem, todos nós fomos feitos, chamados, designados, apontados, como o quê? Como a carta de Cristo. Uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. 2 Coríntios 3:3. Olha aqui. Sendo manifestados ou manifestos como a carta de Cristo. Todos nós somos a carta, já é manifestado isso, que nós somos todos a carta de Cristo. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Tu que és crente, eu, todos nós que fazemos de Deus o nosso Deus e de Cristo Senhor o Rei. Diz ali que nós somos agora, a partir daí, somos a carta de Cristo. Não uma carta escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Porque Cristo é tudo em todos. Tu és a carta de Cristo. Amém? Esta carta que somos nós, meus irmãos, porque ela foi escrita com o Espírito Santo nos nossos corações, ela é uma carta aberta.
ela é uma carta limpa, ela é uma carta sem rasuras, sem borrões, sem emendas. É uma carta com uma mensagem de Cristo para todo mundo. Para toda a gente. É uma carta para descrentes, é uma carta para os crentes, é uma carta para todos. O que é que os outros podem ler nesta carta, que somos nós? O que é que eles podem ler? Se nós somos uma carta aberta, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, uma carta é para ser lida. O que é que os outros leem, veem em nós? Por certo que todos já ouviram dizer, e nós até já dissemos muitas vezes, que as nossas ações falam mais alto que as nossas palavras. Não é? Já não dissemos isso muitas vezes? As nossas ações falam mais alto que as nossas palavras. Até os nossos filhos aprendem mais com aquilo que veio nos pais do que com aquilo que os pais falam. Por exemplo, quantas vezes você como pai já disse aos seus filhos, eu já estou farto de dizer a mesma coisa, se eu voltar a dizer, ai. Eu sei que não é só você, só eu sozinho. Já disse a mesma coisa não sei quantas vezes. Por quê? Porque os nossos filhos aprendem mais com aquilo que eles veem em nós do que com as nossas palavras. Porque muitas vezes nós dizemos uma coisa, mas fazemos outra. Mas nós somos uma carta aberta, carta de Cristo com uma mensagem. Uma mensagem importante para todos, meus irmãos. O que é que os outros leem em nós? Talvez você, cada um de vocês e eu, somos a única Bíblia que muitos vão poder ver e ler. Talvez as nossas vidas vão ser a única Bíblia que muitos descrentes vão ver e ler. O que é que eles leem em nós? O que é que eles veem em nós? É verdade também. É verdade também que isso já aconteceu comigo. Aleluia. Que muitos ao lerem esta carta, eles não recebem, eles rejeitam. E eles pegam em nós, amarrotam e jogam no lixo. Mas a gente salta fora da caixa do lixo, sacode, para não morrer lá, sacode o pó e a cinza. Põe um cheiro novo e bom. E pronto. A nossa carta está pronta a ser lida por outros. Aleluia. Porque nós somos uma carta viva. Porque escrita com o Espírito de Deus tem que ser uma carta viva. É isto que diz lá em 2 Coríntios 2, 14 e 15. 2 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim: graças, porém, a Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em vitória. E por meio de nós espalha em todo lugar o bom cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus nós somos um aroma, somos o bom cheiro de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Aqueles que pegam em nós e jogam no lixo, também eles já cheiraram. Já passamos por isso. Agora, continuando. Eu disse que Cristo é tudo em todos.
Eu quero que vocês pensem só um pouco. Cristo é tudo na minha vida. Se eu preciso respirar, Ele é. Se eu preciso de vida, Ele é. Se eu preciso de cura, Ele é. Se eu preciso de previsão, Ele é. Ele é tudo em todos. Ele é a nossa vida, como nós já vimos ali atrás. Colossenses 3:4. Agora, nós somos, porque nós somos uma carta, diz ali, nós já lemos que nós somos a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Nós somos uma carta de amor. Eu vou começar com uma carta de fé. De fé. Vamos começar com fé. Os outros olham para nós e tem que ver ali alguma coisa que diz: fé é importante. Esta fé foi dada por Deus. Esta fé foi dada, ministrada por Deus, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida como nosso Salvador e Senhor. E diz lá em Romanos 12:3, diz ali que Ele mesmo, porque pela graça que me é dada, diga cada um dentre vós que não saiba, que não tenha em si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense ou que saiba em si com sabedoria ou sobriamente, conforme a medida da fé que Deus deu a alguns. Repartiu a cada um, a todos. Quem é que deu fé? Deus. Quando tu ouves a palavra de Deus pela primeira vez, aquela coisa de responderes ao apelo da salvação, é Deus a pôr esta fé que Ele está a repartir em cada um. É verdade que esta fé cresce quando a gente ouve a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Então, esta fé, nós somos esta carta de fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Fé em Jesus, no seu sacrifício, na sua palavra. Nós somos uma carta de fé. Vocês sabem o que é que Jesus disse? Em Marcos 11:22. Jesus diz assim: tende fé no pastor Mário. Tenham fé em Deus. Nós somos uma carta de fé. Está aqui. Qualquer pessoa que me vê, ele vai ver, tem fé em Deus. Não nos políticos, não em organizações, não em homens mentirosos, não em corruptos, mas tenham fé em Deus. Nós somos essa carta. Nós somos essa carta. Vocês sabem muito bem que diz lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Veja, corta aqui um pouquinho. Sem fé é impossível. E você diz assim, impossível é o quê? Tudo. Sem fé, escusa, nada. E sabem, muitas vezes Jesus disse às pessoas, a tua fé te salvou. Jesus disse a muitas pessoas, seja isto feito para contigo conforme a tua fé. Está escrito na palavra que tudo é possível àquele que crê, àquele que tem fé. Nós já fomos justificados pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. A palavra diz que nós andamos por fé e não por vista. Por quê? Porque nós somos uma carta de fé. Está aqui escrito pelo Espírito de Deus. Agora, nós também somos uma carta de amor, como eu estava dizendo. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vivo lá dentro. E sabe o que é que diz esta carta lá? Esta carta diz assim, Deus é amor.
Você sabe bem desse versículo. Deus é amor. Nós somos esta carta. Mas pastor, Deus é amor. Mas amor, qual é o amor? Amor a Deus, o amor de Deus. O amor puro. Um amor dado, um amor que não tem interesses, um amor que não é cigano, não é mentiroso, um amor genuíno, amor de Deus. A carta diz, Deus é amor. E porque foi escrita com o Espírito Santo, não com tinta, mas com o Espírito de Deus, diz lá em Gálatas 5:22, diz que o fruto do Espírito é amor. É lá, porque foi o Espírito Santo, está lá escrito, amor. Amor. E vocês sabem de uma coisa? Que diz lá em Romanos 5:5, diz lá que este amor, genuíno, não mentiroso, não interesseiro, este amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós somos essa carta de amor. O mundo tem que olhar para nós e tem que ver alguém, alguma coisa diferente, porque nós somos diferentes. Por quê? Porque temos uma carta aberta aqui e diz Deus é amor. E o amor já está aqui dentro, foi dado, derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. E sabem, este amor que foi derramado nos nossos corações não é para nós. Não é para nós. Mas é sempre para os outros. O que é que diz a Bíblia? Amai-vos uns aos outros como eu. Este amor é sempre para os outros. Mas nós somos esta carta de amor. Agora, nós somos também uma carta de reconciliação. Uma carta de reconciliação. Deus quer esta reconciliação com o homem, com a sua criatura, com aquele que Ele fez. E esta carta está escrito ali o seguinte, como diz lá em Tiago 4:8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele... Já viram o que diz esta carta que está dentro de nós? Quando eles olham, diz ali, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Diz lá também em Mateus 11:28, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está escrito em nós. E eles leem, vinde a mim. E eles perguntam, vinde a mim a quem? A Deus, ao Senhor. E eu vos aliviarei. Nós somos esta carta, meus irmãos, de reconciliação. Esta carta de reconciliação do pecador com Deus é tão importante que que a palavra de Deus diz que esta palavra foi escrita em nós. E ainda vai mais longe. Mais longe aonde? 2 Coríntios 5:18. Vejam bem. Esta carta. Mas todas as coisas provêm de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E pôs em nós o quê? Pôs em nós o quê? Pôs em nós. Está escrito aqui. Reconciliai-vos com Deus. Venham a Deus. Porque Deus é o único que tem todas as soluções e que tem todas as respostas. É Deus. Ele é o único Senhor, o único Salvador. Nós somos essa carta de reconciliação. E porque nós somos esta carta de reconciliação, também nós somos embaixadores de Deus. Esta carta nos torna como embaixadores de Deus. Quando, por exemplo, Portugal manda os seus embaixadores para todos os países do mundo, o embaixador não chega só lá e diz assim, ei, aqui estou eu sou o embaixador de Portugal. Não. Ele vai com uma carta. E ele entrega a carta. E ele diz, aqui está o nosso embaixador.
para que os nossos países vivam em reconciliação, está aqui o nosso representante, o nosso embaixador. E nós somos esses embaixadores para a reconciliação das pessoas com Deus. Nós somos esta carta de reconciliação. Mas também somos uma carta de poder. Sabia? Somos uma carta de poder. Você sabe que nada neste mundo, nem na igreja, em lado nenhum, pode ser feito com a sabedoria do homem, com a força do homem, pela cabeça do homem, o poder físico, nada disso. Nós não podemos operar as coisas espirituais, as coisas de Deus, na nossa força, na nossa sabedoria. Não! Mas é pelo Espírito de Deus. E Jesus disse lá em Lucas 10, 19, Ele disse o seguinte: eis que vos dei autoridade, poder, para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que eu já vos dei poder, autoridade, para vocês serem uma carta que faça alguma coisa. Uma carta tem poder. Em Atos 1:8, diz lá: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e aos confins da terra, e recebereis poder. Porque nós, é uma carta escrita com o Espírito de Deus. Nós, quando essa carta é escrita, o Espírito Santo entra em nós, e quando Ele entra em nós, nós recebemos este poder. Aleluia! Nós somos uma carta de poder. Glória a Deus. E o nosso tempo está correndo e eu tenho que continuar. Nós também somos uma carta de salvação, sabia? Está aqui escrito. E vocês também está escrito. A mesma coisa. Porque este é o coração do Pai, do Abba Pai. Ele quer que todos se salvem. Nós não podemos salvar ninguém, nós não podemos convencer ninguém, nós não podemos. Mas aquele que está em nós pode todas as coisas. Aleluia. Aleluia. É por isso que nós lemos lá em São Marcos 14, 16, 15 e 16, diz lá: e ser-me-eis testemunha. Marcos 15, 15 e 16. Aliás, Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Está escrito em nós. Fala, mostra. Deixa os outros ler essa carta. Está escrito em João 3,17. Porque Ele enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Está escrito. Está escrito lá em 1 Timóteo 2,4. Que Ele não quer, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Todos! Está escrito aqui. Deus quer que tu sejas salvo. Deus quer que todos se salvem. E que cheguem ao conhecimento da verdade. E meus irmãos, por último, tinha muito mais, mas o nosso tempo terminou também. Nós somos uma carta da unção de Deus. A unção de Deus. Mas você pode dizer: mas eu não tenho unção. É o que você diz, porque a palavra me diz que você é uma carta da unção de Deus. Isto já o profeta Isaías falava. Ele já profetizava quando diz lá em Isaías 10, 27. Ele diz que é a unção. E naquele dia, a sua carga, o seu peso será tirada do seu pescoço, do seu ombro. E o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Ali diz gordura, mas é da unção. Então,
se realmente a unção está em nós, quem é que nos ungiu? Quem é que nos deu essa unção? Vejam lá em 2 Coríntios 1, 21. 2 Coríntios 1, 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é quem? Quem é que me ungiu a mim? Deus. Quem é que ungiu a ti? Deus. Se Deus ungiu a ti, tu tens uma unção na tua vida. E nós lemos lá que nós já temos esta unção. 1 João 2,20 diz lá que nós já temos esta unção. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo e tendes conhecimento. Você já tem a unção. Está escrito, eu não estou a inventar nada. Mas eu não tenho unção. Mas a palavra diz que tens. Mas eu isso. Tens unção. E a seguir em 1 João 2,27. Ali, João 2,27 diz assim. E quanto a vós, a unção que dele recebestes, porque já tens a unção, dele recebestes, fica em vós. Não é uma coisa que vem e sai, fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. A unção está por quê? Porque Cristo está em nós. Cristo é a nossa vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, eu vou terminar com isto. O que aconteceu com Jesus acontece conosco também. Veja o que é que diz lá em Atos 10, 38. Vejam lá. Atos 10, 38. No que diz respeito a Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus homem, o filho de Maria. Vejam bem, na qualidade de Deus ele não precisa de unção porque ele é tudo o que o Pai é. Mas na qualidade de homem, sim. No que diz respeito a Jesus de Nazaré, homem, como Deus o ungiu a ele, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora nós lemos aqui que quem nos ungiu é Deus. Então, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, Jesus homem, o filho de Maria, Deus também nos ungiu a nós. Amém? E isto é a verdade, porque está escrito na palavra de Deus. Então Deus ungiu Jesus e Ele ungiu a nós. Por isso é que nós somos uma carta da unção de Deus. Nós dissemos no princípio que Cristo é tudo em todos. Então eu posso dizer com toda a certeza, sem mentira alguma, que Cristo é tudo na tua vida. Que Cristo é tudo em ti. Aleluia. Por isso, meus irmãos, é que nós lemos lá, e eu termino com isto, Colossenses 1:27. Nós vamos ver a quem quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que somos nós, que é Cristo em vós. A esperança, a glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Qual glória? Nós sabemos que a palavra de Deus diz que quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele vem com poder e grande glória. Amém? E Ele diz que nós somos participantes dessa glória. Eu não quero ficar para trás, não.
Portanto, se nós somos participantes dessa glória, quer dizer que Cristo é tudo em nós. Cristo é tudo na minha vida e Cristo é tudo na tua vida também. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia. Senhor amado. Senhor amado. Nós tínhamos mais para dizer, meu Senhor, mas o nosso tempo terminou. E nós temos que dar lugar aos outros que vão chegando para o outro culto. Mas, Senhor, que esta palavra fique gravada no coração e na mente dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. E que eles entendam e saibam que Cristo é tudo em nós e que nós somos uma carta aberta para todo o mundo. Porque a unção de Deus está em nós. O poder está em nós. Nós temos uma carta aberta que diz que Deus é amor e que quer salvar todos. Esta carta está aberta para todo o mundo. Senhor, obrigada, porque a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra nos abre os olhos para nós crescermos no conhecimento e na graça do nosso Deus. E agora, Senhor, que temos chegado ao final, grava esta palavra e, Senhor, que o sangue sela para que o inimigo não venha e roube e fique infrutífera. E agora despede-nos, Senhor, com a Tua paz, com a Tua graça, com esta comunhão com o Espírito Santo e ajuda-nos a ser aquela carta viva e aberta para todos, Senhor. Eu oro e peço isto em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado pela vossa presença. Que Deus vos abençoe. Vira a cadeira ao contrário, por favor. E vamos sair por este lado aqui. Muito obrigado. E até sexta-feira. Sexta-feira.